Sabia que no Brasil nós já tivemos um herói considerado de dois mundos? Estamos falando de Giuseppe Garibaldi. Calma que eu já explico sobre isso. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. Se você já é da casa, muito obrigado por voltar. A sua participação sempre é muito importante para nós. Agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Hoje estou estreando um novo quadro no canal que é História, Nossas Histórias. Muitas vezes, alguns acontecimentos históricos podem se tornar muito mais interessantes do que parece. Tudo depende da perspectiva como ele foi narrado a você. E como quadro de início, eu trouxe sobre Giuseppe Garibaldi, o herói de dois mundos. Calma, ao falar heróis de dois mundos, não quer dizer que ele é aqui da Terra e de outro planeta, um ET também. Não, não, não. No episódio sobre o estranho mundo de Jack, eu trouxe uma definição de mundo. Vale a pena conferir, mas resumindo aqui, são as pessoas que nós relacionamos e os valores e como nós encaramos a realidade. No caso, os dois mundos que nós estamos falando aqui é no século XIX, o primeiro mundo onde ele nasceu na Europa e o segundo para onde ele foi extraditado aqui na América do Sul, inclusive no Brasil. Garibaldi nasceu em Nice, que hoje pertence à França, mas o século XIX foi uma região de embate entre os franceses e o reino de Sardenha, que por fim Sardenha acaba cedendo Nice aos franceses. Porém, a identidade cultural de Giuseppe Garibaldi está ligado aos italianos, à região de Sardenha-Piemonte. Uma das maiores bandeiras que Garibaldi lutou durante sua vida foi na luta contra a opressão. Esse século XIX também, como dito, era o século onde os reis da Europa e na América, no caso aqui o Brasil ou as colônias, estavam se dissipando, estavam perdendo seu poder. No entanto, antes de se tornar um grande lutador pela liberdade, pelo fim da opressão, ele ficou durante 10 anos trabalhando como marinheiro mercante, sendo promovido até capitão. Neste tempo, ele conheceu um movimento chamado Jovem Itália, que lutava para unificar os 7 reinos da Itália, que nesse período eram basicamente dominados por potências estrangeiras, como França, a Espanha queria exercer influência ali também, a Áustria e a Igreja Católica. Este movimento, inclusive, foi muito perseguido por quem era contra a unificação, que eram essas potências. E Garibaldi foi preso e extraditado vindo parar no Brasil. No Rio de Janeiro, ele conhece Bento Gonçalves, que estava preso por lutar na Revolução Farroupilha, no sul do país. Cabe aqui fazer um breve resumo sobre a Farroupilhas. A região sul do Brasil sempre foi uma disputa entre Portugal e Espanha, e isso gerando uma identidade própria para essa região. E ele sendo contra, inclusive, a grande influência que o rei tinha. A região sul ela queria maior autonomia nas suas ações. E um dos motivos que ela criticava era que o governo central indicava um governante de fora do Rio Grande do Sul. Eles também se queixavam da alta quantidade de impostos cobrado pelo governo nesse período. Só para você ter uma noção, era mais barato comprar a carne, o couro da Argentina e Uruguai do que a região sul do país, devido à grande quantidade de impostos que o governo cobrava. Isso daí inclusive atrapalhava o comércio interno do Brasil. Então os farrapos se queixavam justamente disso. Como é que esse governo pode tomar atitudes que favorecem o mercado de carne estrangeiro e prejudica o mercado interno? Inclusive com essa alta cobrança de impostos, será que é um problema que ficou no passado no Brasil, aqui que nós estamos falando no caso de 1835 a 1845? Será que nós sofremos ainda hoje com isso? Bom, não sei. Põe aí nos comentários o que você acha. Fechando os parênteses, Bento Gonçalves, que era um dos líderes dos farrapos, e o escala como corsário, como pirata, para roubar os barcos que passavam ali naquela região e trazer suprimentos para os farrapos. Garibaldi luta do lado da Farroupilha contra o governo central. Uma das batalhas que ele se destacou foi a de Laguna, no qual eles vai tirar um monte de barcos que estavam numa lagoa que ele construiu ali longe do mar e vai caminhar e vai empurrar por terra isso até o oceano, dando a volta para pegar de surpresa a armada do governo. Com o decorrer, o Bento Gonçalves dispensa o Garibaldi de seus afazeres e ele se refugia no Uruguai. E lá, inclusive, ele vai lutar contra um ditador uruguaio que vai ser opressor e defende também Montevidéu da invasão dos argentinos.
Uma outra coisa interessante a ressaltar é que Garibaldi ele se casa com uma brasileira, com a Ana, que ficou conhecida como Anita Garibaldi posteriormente. Depois de um tempo, ele consegue retornar à Itália e lá ele volta a lutar na unificação italiana até basicamente o fim da sua vida. E diga-se de passagem que na Guerra Civil dos Estados Unidos, ele manda uma carta para o presidente Lincoln se voluntariando para lutar lá também. Ele não entra em acordo em alguns detalhes com Lincoln e não vai. E por ele se destacar na luta na unificação da Itália e contra a invasão estrangeira dos reinos estrangeiros na Itália e a favor dos farrapos no Brasil ou no Uruguai, por isso que nós dizemos que Garibaldi é herói de dois mundos. E a sua bandeira de luta, como disse no início do vídeo, a sua bandeira principal era a luta contra a opressão, algo muito comum no século XIX. E você, conhece alguma outra história, uma narrativa interessante, um herói de dois mundos? Compartilhe aqui conosco. Tem alguma coisa que você gostaria que eu abordasse em história, que eu falasse alguma coisa também? Não deixe também de comentar. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha maroto que dá aquela força bacana para nós. Compartilhe com um amigo seu e considere inclusive a se inscrever no canal. Garanto que aqui eu trarei muito entretenimento e divertimento de uma forma bem agradável também. E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de fazer a sessão agradecimentos, que em especial vai a Lilian, minha esposa, na ajuda com o cenário, na estruturação do roteiro, nas conversas e tudo mais, e ao Jonathan, que no vídeo que eu fiz lá sobre o Michael Jackson, ele pediu para falar da Farroupilha. Eu comecei a falar hoje, falei um pouquinho. Meu foco principal foi José Garibaldi. E na verdade eu me inspirei nesse seu comentário, mas eu percebi que para falar da Farroupilhas eu vou precisar de um estudo, de um aprofundamento muito mais detalhado. E já estou preparando isso com maiores detalhes. E também quero agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima. Onde ele vai pegar um monte de embarcações que estavam cercadas dentro de um lago, ele vai por terra caminhar e dar a volta. 1, 2, 3. Mas ele se voluntariou. Inclusive o irmão dele era. Não deixe de deixar